Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre processamento de iogurte. Então, o que é o iogurte? O iogurte é um produto obtido pela fermentação láctea através de duas espécies de micro-organismos, os lactobacillus bulgaricus e os streptococcus thermophilus, sobre o leite integral, desnatado ou padronizado. Então, nós temos diferentes tipos de iogurte. Nós temos o iogurte tradicional, que é aquele que é caracterizado pela etapa do processo de fermentação, na qual essa fermentação ela vai ocorrer na própria embalagem, em que será comercializado esse produto. Essa coalhada ela é firme, consistente, podendo ser natural ou com sabores. Nós temos o iogurte batido, que é aquele processado através da fermentação, que ocorre dentro da fermentadeira, na qual a gente pode adicionar ou não frutas, geleias e polpas. E iogurte líquido, que também ele é processado dentro da fermentadeira, só que a diferença básica do iogurte batido e do iogurte líquido é que o iogurte batido, ele apresenta alguns atributos sensoriais diferentes, como menor viscosidade e textura mais fluida. Por isso, eles são envasados em embalagens plásticas do tipo garrafa. Então, aqui nós temos o fluxograma do processamento dos três tipos de iogurte: o iogurte tradicional, o iogurte batido e o iogurte para bebê. Então, primeiro nós temos o pré-tratamento do leite, que é a padronização e adição desse leite em pó de açúcar, homogeneização, tratamento térmico, resfriamento. Então, no caso da inoculação do fermento, aí nós temos o iogurte tradicional, batido e iogurte para bebê. Aí o iogurte tradicional, a fermentação ocorre na própria embalagem. E o iogurte batido e o iogurte para bebê, a fermentação ocorre em fermentadeiras. Então, aqui é um outro fluxograma também, mostrando o processamento desse iogurte tradicional, batido e do iogurte líquido. Aqui também um fluxograma mais simples, mostrando como que é esse processamento. Então, o produto, ocorre a recepção desse produto, a etapa da formulação, a parte de homogeneização e tratamento térmico, a fermentação, resfriamento, a quebra do gel, nós vamos ver o que é isso, adição de aromas, envase e armazenamento. Então, a primeira etapa é a recepção desse leite. Então, esse leite é recebido no laticínio e vai ser avaliado as características organolépticas, físico-químicas e microbiológicas desse leite, na qual ele vai ser apto ou não para a fabricação de iogurte. Então, após essa etapa, nós temos a formulação. Então, após a recepção do leite e o mesmo sendo aprovado, ele vai seguir por tubulações de inox, na qual vai ser adicionado os aditivos necessários para a elaboração desse produto. Então, nós temos aqui os aditivos utilizados na produção de iogurte. Nós temos o açúcar, que a função dele é atenuar a acidez do produto, e no qual é adicionado de 8 a 15% do volume do leite. Nós temos conservantes,
no caso do sorbato de potássio, na concentração de 0,04%. Nós temos o estabilizante, que é o citrato, na concentração de 0,03%. Lembrando que o estabilizante ele vai favorecer e manter as características físicas das emulsões e das dispersões. E nós temos o espessante, que é o carragena, 0,2%. A função dele é aumentar a viscosidade do alimento. Então, como nós sabemos, o leite possui um teor de sólidos totais em torno de 10 a 14%. No caso do iogurte, recomenda-se que esses teores estejam na faixa de 14 a 15%. Então, qual que é a função, qual que é o objetivo de eu aumentar esses sólidos totais para a produção do iogurte? Então, a função dele é aumentar, melhorar essa consistência e melhorar a viscosidade do produto final. Então, de acordo com a legislação, normalmente pode-se adicionar leite em pó, gelatina, açúcar, glicose, leite condensado, só que normalmente se usa leite em pó. Então, o leite em pó, ele vai aumentar esse teor de sólidos do leite, visando aumentar a capacidade de retenção de água das proteínas. Além disso, ele previne o problema da cinerese. O que é a cinerese? Então, a cinerese nada mais do que é a separação do soro. Então, ocorre durante esse processo de armazenamento do produto e esse processo ele é indesejável, essa separação do soro, porque ele vai resultar na formação de uma camada de soro na superfície do iogurte e isso vai levar à rejeição por parte dos consumidores. Só que tem uma observação. Para a produção do iogurte, é indesejável essa cinerese, que é a separação do soro. Só que, ao contrário do queijo, é uma coisa desejável. Então, é uma parte essencial do processo de produção de queijo, a cinerese, que é a separação do soro. Então, aqui mostra a adição e a formulação dos aditivos ao leite. Então, a terceira etapa é a homogeneização ou tratamento térmico, no caso, a pasteurização. Então, após a etapa da formulação, a mistura vai seguir por tubulações, na qual vai ser submetido a tratamento térmico, em equipamentos que nós chamamos de homogeneizador e pasteurizador. Qual que é a função do homogeneizador? A função dele é reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura e obter no produto acabado uma consistência lisa e cremosa. Então, outras vantagens desse processo de homogeneização: melhora a consistência e sabor, diminui a perca do soro, impede a formação de sobrenadante de gordura e proporciona aumento da digestibilidade da parte lipídica do produto no organismo. Então, essa etapa do tratamento térmico, ela tem o objetivo de destruir os micro-organismos patogênicos e desnaturar as proteínas do soro, a albumina e a globulina, melhorando essas propriedades do leite, que vão ser substrato para as bactérias da cultura láctea, que vai ser inoculada posteriormente. Outra vantagem também do tratamento térmico
é assegurar que o coágulo do produto fermentado seja firme e impedir ou reduzir a formação da cinerese. Lembra que o que é a cinerese? É a separação da massa do produto do soro. E essa separação ela é indesejável no caso de produtos que vão originar o iogurte. Isso vai levar à rejeição por parte dos consumidores. Então, nessa tabela aqui mostra as temperaturas e o tempo para cada processo. Então, para a etapa de homogeneização, temperatura entre 50 e 55 graus centígrados durante 5 minutos, que a pasteurização, uma dessas temperaturas em relação ao tempo, ou 80 graus centígrados por 30 minutos, ou 85 graus centígrados por 8 minutos e 30 segundos, ou 90 graus centígrados por 3 minutos e 30 segundos, ou 95 graus centígrados para 1 minuto e 30 segundos. Então, aqui mostra o tratamento térmico, homogeneização e pasteurização em relação ao tempo, temperatura. A quarta etapa é a fermentação. Então, a fermentação ela visa a transformação da lactose em ácido lácteo, que será agente da coagulação do leite. Então, após o tratamento térmico, o leite que já está misturado é transferido por meio de tubulações dos tanques de fermentação. Nesse local, a mistura deve ser conservada a uma temperatura de 40 a 42 graus centígrados. Essa é a temperatura ideal para inoculação do fermento. Então, tem que ter o processo depois da pasteurização, o resfriamento à temperatura de 40 a 42, porque é a temperatura ideal para o fermento. Na sequência, a mistura contida na fermentadeira ou na iogurteira será submetida a uma agitação constante por um período de 2 a 4 minutos, para qualquer finalidade. Distribuir melhor esse fermento na massa como um todo. Então, qual que é a concentração de inoculante recomendado? Então, ela vai variar de 1 a 3%, e eu tenho que seguir a orientação do fabricante. E, normalmente, a fermentação ocorre em torno de 4 a 6 horas. Então, aqui mostra a taxa de crescimento dos micro-organismos durante a etapa de fermentação. Então, durante a fermentação, as bactérias do iogurte, que é Streptococcus e a Lactobacillus, elas vão crescer em simbiose, produzindo ácido láctico. Os Streptococcus se desenvolvem inicialmente, como mostra aí na figura, para dar ambiente favorável para os lactobacilos, que se desenvolvem em seguida. Observem aí na figura. No início da fermentação, a acidez do leite é menor que 20 graus Dornick, vai favorecer o crescimento do Streptococcus, que vai liberar ácido fórmico, que vai estimular o desenvolvimento do Lactobacillus. Ao atingir aproximadamente 46 graus Dornick, o meio vai se tornar pouco propício para os Streptococcus, favorecendo o rápido desenvolvimento do Lactobacillus. Esses Lactobacillus vai produzir acetaldeído, que é o responsável pelo aroma agradável
agradável do iogurte. Com o aumento dessa acidez, o pH fica próximo de 4,6, na qual vai ocorrer a coagulação. E no final da fermentação, vocês estão verificando aí no gráfico, ocorre a proporção entre os micro-organismos de 1 para 1. Então, continua-se a fermentação até que a acidez fique aproximadamente entre 85 e 90 graus Dornick. Então, o Lactobacillus bulgaricus, ele está mais relacionado com a cremosidade e o cheiro do iogurte, e o Streptococcus thermophilus está mais relacionado com a fermentação. Então, outro fato importante que ocorre na fabricação do iogurte é que durante o processo de fermentação, quando a acidez atinge pH entre 4,5 e 4,6, nós denominamos esse intervalo de ponto isotérmico da proteína, e é nesse momento que vai ocorrer a coagulação da mistura e a massa vai adquirir a consistência característica. Então, nós temos a quinta etapa, que é a etapa do resfriamento. Então, qual que é o objetivo desse resfriamento? É interromper a etapa de fermentação. Então, posterior ao período de incubação, que normalmente em média de 4 a 6 horas, o produto é submetido ao resfriamento, passando de 40 a 42 graus centígrados para 10 graus centígrados. Só que essa transformação não pode ser rápida. Tem que acontecer num espaço de tempo de 1 hora. Por quê? Essa etapa de resfriamento tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Evitar a retração da coalhada para não ocorrer o seu dessoramento, que é um defeito no produto acabado. Então, é recomendado que se faça em 2 etapas, para evitar o choque térmico, que vai provocar esse encolhimento da massa e causar danos ao coágulo. Pois quando se faz um resfriamento muito rápido, pode provocar a separação do soro no iogurte. Então, como serão essas 2 etapas de resfriamento? Primeiro, eu vou abaixar a temperatura a 18 a 20 graus centígrados em no máximo 30 minutos. Normalmente se faz com água a temperatura ambiente. A segunda etapa ocorre a redução da temperatura da massa, e essa temperatura tem que atingir 10 graus centígrados. E é nessa etapa que ocorre o aparecimento do sabor característico do iogurte, que normalmente ocorre 12 horas posterior ao resfriamento. Então, essa etapa do resfriamento é um dos pontos críticos e mais difíceis a serem controlados na produção do iogurte. Então, qual é a função dessa etapa? Reduzir a atividade metabólica dos micro-organismos e evitar a formação contínua desse ácido láctico, que vai proporcionar o aumento da acidez desse produto. Ao término dessa fase de resfriamento, o produto tem que estar com pH entre 4,5 e 4,6 e uma acidez entre 70 e 72 graus Dornicks, com uma massa consistente, firme, lisa e compacta, sem essa separação do soro. E a sexta etapa,
que é a quebra do gel ou quebra da coalhada. Qual que é a finalidade dessa quebra da coalhada ou quebra do gel? É obter uma massa de textura homogênea. Essa é a função da quebra da coalhada, obter uma massa homogênea, uma massa de textura homogênea. Então, essa etapa se realiza com hélices localizadas no interior da fermentadeira, na qual, com movimentos lentos circulatórios, elas vão modificar a estrutura coloidal da massa. Atenção! Essa etapa não se aplica a iogurte tradicional. Ele só se aplica aos outros dois tipos de iogurte. Iogurte tradicional não se aplica à quebra do gel. Somente para os outros dois. A sétima etapa, a adição de aromas. Em seguida da etapa da quebra do gel, se adiciona aromas, sabores ou pedaços de frutas. Oitava etapa, envase. Após os diferentes aromas, o produto vai descer por gravidade para o setor de envase, que é realizado em equipamentos automáticos para diversos tipos de produtos e embalagem. E por último, armazenamento e comercialização. Os produtos são armazenados em câmara fria, numa temperatura entre 4 a 5 graus centígrados. Então, atenção! O iogurte líquido difere do iogurte batido, principalmente em relação ao ponto de vista sensorial e por ele ser menos viscoso e tem menor textura. E o iogurte tradicional, ele tem que ser fermentado dentro da embalagem na qual ele é comercializado. Esse iogurte tradicional, ele adquire uma consistência mais firme por ocorrer a fermentação na própria embalagem e por não ocorrer a quebra da massa ou coalhada. Então, agora nós vamos ver um vídeo do processamento desse iogurte. Líquidos ou sólidos, com aromas ou naturais, os iogurtes fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas para chegar a estes copinhos de plástico, há que percorrer muitas etapas. Para a fabricação de iogurtes, a qualidade do leite é um dos pontos fundamentais. O trabalho da Danone começa aqui. Estamos num dos produtores de leite que fornecem a Danone. Aqui, no Emrito, existem 500 vacas leiteiras ordenhadas 3 vezes por dia. Quer seja domingo, feriado ou dia santo, estas vacas fornecem 12.000 litros de leite por dia para a fábrica de Castelo Branco. O leite sai do corpo da vaca à temperatura de 39 graus e entra diretamente nestes depósitos, onde fica a arrefecer até aos 4 graus. Depois, um caminhão vem buscar o leite ao produtor e leva-o até à fábrica. A Danone só utiliza leite nacional. Desde que é ordenhado, o leite demora no máximo 24 horas até chegar à fábrica. Quando chegam às instalações da Danone em Castelo Branco, os caminhões de leite descarregam diretamente para estes silos. Antes, os operadores verificam se os caminhões estão selados para garantir que o leite está intacto.
Depois de estar nestes silos, o leite entra por tubagem para esta sala para ser higienizado, pasteurizado e para separar a nata. Processos que servem para garantir a qualidade durante a conservação do leite. Nesta fábrica existem 5 silos com uma capacidade total de 500 ml de leite. A fase seguinte depende do produto que está a ser feito no momento. Neste caso, é o Danone natural sólido que está nas linhas de produção. Por isso mesmo, nesta sala é adicionada proteína em pó, porque a que vem no leite não é suficiente para produzir um iogurte sólido. Nesta sala, mistura-se o leite com a nata já previamente envolvida e o leite em pó. No caso de ser um iogurte açucarado, mistura-se também o açúcar. Para adoçar os iogurtes, a Danone recebe 200 toneladas de açúcar por mês. Depois, guardam-se os ingredientes já misturados nestes depósitos. Aqui, o leite está em constante agitação para misturar bem os ingredientes. Para isso, a Danone utiliza agitadores para 80 ml de leite em depósitos de 20 mil. Segue-se a fase da pasteurização do leite a 95 graus para matar os organismos patogénicos. Depois de pasteurizado, é adicionado o fermento nesta máquina. O fermento é elaborado especificamente para a Danone com 2 bactérias vivas, como Escherichia coli na definição de iogurte. A seguir à pasteurização e homogeneização, o leite com fermento fica 1 hora nestes tanques, em repouso a 4 graus. Antes de entrar na sala de produção, o leite é aquecido novamente a 36 graus. Quando na sala de enchimento estão a precisar de mais matéria-prima, o leite entra na máquina por tubagem. A fábrica trabalha 24 horas por dia, 5 dias por semana. No total, faz 1,5 milhão de iogurtes por dia. Os copos dos iogurtes são feitos aqui na fábrica. A Danone recebe o plástico em rolos. À medida que vai entrando na máquina, o plástico é aquecido. Depois, um cilindro empurra o plástico para o buraco do molde na passadeira. Um sopro de ar cola o plástico às paredes do molde. A seguir, o iogurte em estado líquido é despejado para 8 copos de cada vez e são selados automaticamente com o papel que serve de tampa. Depois, juntam-se embalagens de 48 unidades em caixas de cartão. Os iogurtes ainda em estado líquido vão solidificar. Sem sofrer nenhuma agitação, as embalagens ficam entre 3 e 4 horas a fermentar. Este processo serve para que as bactérias se desenvolvam e multipliquem. Nesta fase, as bactérias alimentam-se da lactose e formam ácido láctico. O controle do pH é feito por um trabalhador. Quando atinge o valor ideal, o processo de desenvolvimento das bactérias é interrompido. Quando sai da estufa, a palete de iogurtes entra num túnel de refrigeração, onde permanece durante 2 horas a menos de 6 graus positivos. Depois, as paletes são enviadas para os armazéns, que são câmaras frigoríficas a 4 graus. Agora é só encher os caminhões com as encomendas dos clientes. E, claro, comer os iogurtes antes que acabe a validade. Então, pessoal, agora nós vamos ver um outro vídeo como se faz iogurte. Líquidos ou sólidos, com aromas ou naturais, os iogurtes fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas para chegar a estes copinhos de plástico, há que percorrer muitas etapas. Para a fabricação de iogurtes, a qualidade do leite é um dos pontos fundamentais. O trabalho da Danone começa aqui. Estamos num dos produtores de leite que fornecem a Danone. Aqui, no M-Rito, existem 500 vacas leiteiras ordenhadas 3 vezes por dia. Quer seja domingo, feriado ou dia santo, estas vacas fornecem 12 mil litros de leite por dia para a fábrica de Castelo Branco.
O leite sai do corpo da vaca à temperatura de 39 graus e entra diretamente nestes depósitos, onde fica a arrefecer até aos 4 graus. Depois, um caminhão vem buscar o leite ao produtor e leva-o até à fábrica. A Danone só utiliza leite nacional. Desde que é ordenhado, o leite demora no máximo 24 horas até chegar à fábrica. Quando chegam às instalações da Danone em Castelo Branco, os caminhões de leite descarregam diretamente para estes silos. Antes, os operadores verificam se os caminhões estão selados para garantir que o leite está intacto. Depois de estar nestes silos, o leite entra por tubagem para esta sala para ser higienizado, pasteurizado e para separar a nata. Processos que servem para garantir a qualidade durante a conservação do leite. Nesta fábrica existem 5 silos com uma capacidade total de 500 ml de leite. A fase seguinte depende do produto que está a ser feito no momento. Neste caso, é o Danone natural sólido que está nas linhas de produção. Por isso mesmo, nesta sala é adicionada proteína em pó, porque a que vem no leite não é suficiente para produzir um iogurte sólido. Nesta sala, mistura-se o leite com a nata já previamente envolvida e o leite em pó. No caso de ser um iogurte açucarado, mistura-se também o açúcar. Para adoçar os iogurtes, a Danone recebe 200 toneladas de açúcar por mês. Depois, guardam-se os ingredientes já misturados nestes depósitos. Aqui, o leite está em constante agitação para misturar bem os ingredientes. Para isso, a Danone utiliza agitadores para 80 ml de leite em depósitos de 20 ml. Segue-se a fase da pasteurização do leite a 95 graus para matar os organismos patogénicos. Depois de pasteurizado, é adicionado o fermento nesta máquina. O fermento é elaborado especificamente para a Danone com 2 bactérias vivas, como exige a lei na definição de iogurte. A seguir à pasteurização e homogeneização, o leite com fermento fica 1 hora nestes tanques em repouso a 4 graus. Antes de entrar na sala de produção, o leite é aquecido novamente a 36 graus. Quando na sala de enchimento estão a precisar de mais matéria-prima, o leite entra na máquina por tubagem. A fábrica trabalha 24 horas por dia, 5 dias por semana. No total, faz 1,5 milhão de iogurtes por dia. Os copos dos iogurtes são feitos aqui na fábrica. A Danone recebe o plástico em rolos. À medida que vai entrando na máquina, o plástico é aquecido. Depois, um cilindro empurra o plástico para o buraco do molde na passadeira. Um sopro de ar cola o plástico às paredes do molde. A seguir, o iogurte em estado líquido é despejado para 8 copos de cada vez e são selados automaticamente com o papel que serve de tampa. Então, pessoal, agora vamos fazer uma atividade de aprendizagem. Então, em relação ao iogurte. Então, como nós sabemos, iogurte é um alimento fermentado
que tem sua origem creditada à região dos Balcãs. Ele é obtido a partir do processo fermentativo de bactérias sob diversos tipos de leite. Representa um dos lácteos com maior valor comercial no Brasil. Então, sobre o produto em questão, afirma-se. Então, quais alternativas estão corretas? O processo de produção de iogurte envolve etapas de acidificação do leite e formação do gel? Sim ou não? O que vocês acham? Então, sim, né? O processo de produção do iogurte envolve etapas de acidificação e de formação de gel. 2. A cinerese do iogurte é um processo enzimático caracterizado pela desmineralização das caseínas do leite. Então, essa alternativa está errada. Por quê? O que é a cinerese? Lembra que a cinerese é uma separação do soro? Então, normalmente esse processo é indesejável no caso do iogurte. E não é um processo enzimático. O que é um processo enzimático é o processo de coalhada, né? A 3. A fermentação láctea para a produção de iogurte pode ser realizada a partir de diferentes tipos de leite? Tá certo. A fermentação pode ser realizada a partir de diferentes tipos de leite. Agora, a 4. A adição de sólidos lácteos ao leite dificulta a formação de coalho, prejudicando a estrutura do produto final? Essa tá errada, né? Por quê? Lembra que o aumento do teor de sólidos do leite, que são utilizados na fabricação do iogurte, é uma prática comum e ela visa melhorar a firmeza e reduzir a cinerese do produto. Então, quanto maior o teor de sólidos totais, você tem que tomar cuidado, que a textura fica excessivamente firme. E se o coágulo fica fraco, é devido à diminuição desse teor de sólidos na mistura. Então, essa adição de sólidos lácteos não dificulta a formação de coágulo. A próxima agora. O iogurte é um leite fermentado, cuja fermentação se realiza com o cultivo de protossimbióticos de culturas lácticas específicas. Então, assinar a alternativa abaixo que apresente corretamente as duas culturas obrigatórias. Então, qual dessas aí são culturas obrigatórias na fabricação do iogurte? Então, nós temos a Streptococcus, Thermophilus, e nós temos o que? A Lactobacillus lacticus. Então, nós temos a Streptococcus e a Lactobacillus lacticus. Então, são as duas bactérias do iogurte. Agora vamos fazer uma parte prática. Vamos preparar uma receita de iogurte caseiro. Então, vocês vão pegar 1 litro de leite, 1 copo de iogurte natural. Qual que é o modo de preparo? Vão ferver o leite, esperar alguns minutos até que esfrie um pouco esse leite. Tomar cuidado para não esfriar muito. Então, antes que esfrie totalmente, acrescente o copo de iogurte. Mexa bem, passe por uma tigela e deixe em repouso por no mínimo 6 horas. Então, quando estiver coalhado, passar para a geladeira e mantém resfriado. Na hora de servir, misture com açúcar, mel ou frutas, de acordo com a preferência.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão filmar o processamento desse iogurte caseiro e me enviar para a próxima semana. Então, o que vocês estão vendo nesse experimento? Então, como todos os seres vivos, esses organismos precisam se alimentar. Então, eles usam a glicose como fonte de energia para as suas atividades. E da onde que ele obtém essa glicose? Ele obtém do açúcar, que está contido no leite, que nós chamamos de lactose. Então, dentro de suas células, essas bactérias utilizam a glicose num processo metabólico. E o resultado desse processo é o fornecimento de energia e de uma substância ácida, no caso do ácido lático. Então, com o tempo, a quantidade de ácido lático que as bactérias produzem vai aumentando e tornando essa mistura cada vez mais ácida. Então, essa acidez vai alterar as propriedades das proteínas que compõem o leite, ocasionando a formação de grumos, que vocês vão ver no leite talhar, o leite coalhar. Então, esse é o experimento que vocês vão ter que fazer. Lembrando que as bactérias, elas precisam de temperatura para realizar esse processo. Então, em temperaturas muito baixas, elas não realizam essas reações que transformam a glicose em ácido lático e, dependendo da temperatura do ambiente, essas reações vão ocorrer de forma muito lenta, atrapalhando a preparação desse produto. E se colocarmos essas bactérias numa temperatura muito alta, de 40 a 50 graus centígrados, as reações serão mais rápidas e o iogurte será produzido em menor tempo. Então, imaginem que vocês estão num ambiente frio, com temperatura ao redor de 15 graus centígrados. Se você preparar o iogurte nesse ambiente, ele vai ficar pronto mais depressa do que no ambiente mais quente ou vai demorar mais? Por que isso acontece? Então, respondam também no vídeo essa minha perguntinha. Imaginem vocês num ambiente muito frio, com temperatura ao redor dos 15 graus centígrados. Se você preparar o iogurte nesse ambiente, ele vai ficar pronto mais depressa do que num ambiente mais quente? Ou vai demorar mais? Por quê? Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o processamento da manteiga. Então, a manteiga é um produto obtido a partir da batedura desse creme de leite, que nós chamamos de nata, fermentado ou não, que provoque a aglomeração dos glóbulos de gordura, ocorrendo uma separação da fase líquida, e essa fase líquida nós chamamos de leitelho. Então, a gordura é o principal componente da manteiga, também possui em sua composição água, proteínas, vitaminas, ácidos, lactose e cinzas, tornando um produto de alto valor nutritivo. Então, a composição média da manteiga é 83% de gordura, 16% de água, 0,4% de lactose, 0,15% de cinzas e sal. Então, como eu disse, o sal também pode fazer parte da composição da manteiga, sendo a sua adição opcional. Então, aqui mostra a composição das diferentes manteigas, tipo extra, primeira qualidade e segunda qualidade, em relação ao teor de gordura, acidez e sal. Então, em relação ao teor de gordura maior ou igual a 83%,
nós temos a manteiga tipo extra, maior ou igual a 80%, manteiga de qualidade primeira e segunda. Agora, em relação à acidez por centímetro cúbico por litro, quando ela é menor e igual a 3, é tipo extra, menor e igual a 8, primeira qualidade, menor e igual a 10, segunda qualidade. Aqui nós temos o fluxograma da produção de manteiga. Então, primeiramente, nós temos a obtenção do creme, que é obtido através do desnate desse leite. Nós temos a filtragem do creme, estocagem do creme, padronização, neutralização quando necessário, pasteurização, resfriamento, maturação, batedura, lavagem da manteiga, salga da manteiga, malaxagem, embalagem e armazenamento. Então, agora a seguir nós vamos ver cada parte desse processamento. Então, vamos ver as etapas que envolvem a fabricação da manteiga. Então, primeiro nós temos o preparo do creme. Então, o creme, como nós sabemos, ele é a matéria utilizada para a produção da manteiga. E como que é obtido esse creme? Esse creme é obtido através da operação de desnate. Então, essa operação de desnate pode ser feita natural ou mecânica. O desnate natural, ele leva em consideração a separação por diferença de densidade, na qual a nata ela é mais leve. Normalmente, nós deixamos o leite descansando em repouso durante aproximadamente 24 horas. Nós temos a desvantagem do desnate natural, é que ele pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e, com isso, prejudicar o sabor e o aroma da manteiga. O desnate mecânico, ele é feito com o uso das desnatadeiras e, com isso, eu consigo obter um creme mais doce, mais fresco e livre de ataques microbianos. Normalmente é recomendado a temperatura entre 30 e 35 graus centígrados para a obtenção desse creme. Então, após o desnate, esse creme ele é filtrado para eliminação de sujeiras como pelos que podem prejudicar a aparência do produto final. E essa filtragem é realizada em peneiras de malhas finas. E se a fabricação de manteiga for realizada logo após o desnate, dará origem a um produto doce de curta durabilidade. Agora, se eu quero obter um produto com melhor qualidade, eu tenho que realizar o tratamento desse creme, que vai incluir estocagem, padronização, neutralização, pasteurização, resfriamento e maturação. Então, se for necessário o armazenamento do creme, ele tem que ser feito a temperatura entre 2 e 6 graus centígrados para evitar o crescimento de micro-organismos. Como que é feita essa padronização desse creme? A padronização do creme pode ser feito com água ou com leite desnatado. E qual que é a importância? A importância dessa padronização é que ela vai influenciar na etapa da batedura. Então, esse tratamento do creme, normalmente se recomenda utilizar o leite
ele é o mais recomendado, pois ele favorece que o creme tenha uma melhor maturação, além de contribuir para a formação do sabor e do aroma, devido à presença da lactose. Outro processo que deve ser feito é a neutralização da acidez do creme. Então, o valor ideal da acidez é entre 15 e 20 graus Dornick. Se estiver acima desse valor, há necessidade de fazer a neutralização. E como que é feita a neutralização? Através da adição de bicarbonato de sódio e de carbonato de sódio ou hidróxido de cálcio. Então, esse creme ácido, ele pode provocar o aparecimento de gosto de queimado na pasteurização e formar uma manteiga mais oleosa, sem consistência, sem aroma e com sabor de peixe. Então, por isso que é importante fazer a neutralização quando necessária. Então, a pasteurização é feita elevando-se a temperatura do creme até 75 a 80 graus centígrados durante 10 a 15 segundos. Após a pasteurização, é seguida do resfriamento. Então, qual que é a função da pasteurização? A pasteurização tem a função de destruir os micro-organismos que possam vir a prejudicar a qualidade da manteiga. E também os micro-organismos causadores de doença e eliminar substâncias indesejáveis, essas substâncias voláteis. Além de reduzir a viscosidade do creme, facilitando o processo de obtenção da manteiga. Então, se não foi realizada a etapa de maturação do creme, o resfriamento é feito entre 8 e 13 graus centígrados. Agora, se houver maturação, o creme tem que ser resfriado até 20 graus centígrados, que é a temperatura de maturação biológica. Qual é a função da maturação? É aprimorar a qualidade sensorial da manteiga. Nós podemos fazer essa maturação natural, através do qual o creme fica em repouso por 12 a 16 horas, que é o tempo necessário para ocorrer a maturação, ou a maturação artificial, na qual nós adicionamos micro-organismos. Então, nós podemos adicionar os lactococcus lactis, os lactococcus cremores, lactococcus citrovoros e lactococcus diacilactis. Então, o diacilactis, ele vai desenvolver sabor e aroma, e o cremores vai desenvolver a acidez. Então, normalmente, essa maturação artificial ocorre na temperatura entre 14 e 16 graus centígrados, e a duração da maturação é aproximadamente 15 horas. Então, como eu disse, o processo artificial é a adição de micro-organismos e a proporção de 3% em relação ao peso do creme. Agora nós temos o outro processo, que é a batedura. Então, de modo geral, essa é a fase da fabricação que realmente transforma o creme em manteiga. E de um modo geral, o tempo vai variar entre 20 e 40 minutos e a temperatura de 10 a 14 graus centígrados. Atenção! Se o creme for batido em temperaturas inferiores a 10 graus centígrados, não haverá a formação de manteiga. E temperatura acima de 15 graus centígrados vai formar uma pasta na qual é muito difícil separar o leiteiro. Então, atenção com a temperatura da batedura. Então, após a
maturação, esse creme tem que ser resfriado antes de iniciar a etapa de batedura. Então, em temperaturas de 8 a 13 graus centígrados, de 10 a 14 mais ou menos, e a batedura visa a união desses glóbulos de gordura, formando os grãos de manteiga. E também, nessa fase, a separação da fase líquida, nós chamamos de leitelho. Depois disso, nós temos a lavagem da manteiga. Na fase da batedura, também há a separação da fase líquida, que nós chamamos de leiteiro. Então, essa separação do leiteiro, ela é realizada após a batedura. Então, ele ocorre a retirada desse leiteiro na parte inferior da batedura. Esse leiteiro, ele tem que ter no máximo 0,6% de gordura. Por quê? Uma quantidade maior de gordura nesse leiteiro vai indicar que a fermentação não foi bem conduzida ou a batedura foi realizada de maneira incorreta. Esse leiteiro, ele tem sabor agradável e ele é consumido como bebida refrescante. Então, é uma bebida muito apreciada na África do Sul até a Índia. E também é uma ótima bebida para os animais. Esse leiteiro, ele tem uma composição de 90 a 95% de água, 2 a 8% de caseínas, 0,8% de albuminas, 4% de lactose e de 0,4 a 0,7 de gordura. Então, depois da batedura, nós temos a lavagem da manteiga. Então, a lavagem da manteiga é a etapa realizada no mínimo 2 vezes. E qual que é a função dessa lavagem? Promover a retirada dos resíduos desse leiteiro. E ele é feito na própria batedeira e se inicia com a adição de água a uma temperatura de 8 graus centígrados, depois chega a 4 graus centígrados no final do processo. Tomar cuidado para não promover o amolecimento dessa manteiga. Depois nós temos a salga da manteiga, que é uma etapa opcional. Só que qual que é a vantagem? Conferir sabor à manteiga e ajuda na conservação. Então, normalmente se acrescenta entre 2 a 6%. Vai depender da classificação da manteiga. E por último, nós temos a malaxagem, que é nessa etapa na qual os grãos vão ser amassados a uma temperatura de 12 a 14 graus centígrados, até formar uma massa homogênea e elástica, retirando todo o excesso de água. Então, normalmente dura 10 minutos. Tem que tomar cuidado com a amassadura incompleta, que vai originar excesso de água na manteiga, que vai favorecer o crescimento microbiano, além de constituir fraude, se esse teor estiver acima do que é legalmente permitido. E se eu amassar em excesso, vai dar origem a uma manteiga de aspecto sebáceo e por eliminação da água vai perder rendimento. Então tem que tomar cuidado com essa malaxagem incompleta ou em excesso. E como que eu consigo verificar o término desse processo? Então, o término desse processo, ele é determinado quando eu faço uma pressão após o corte na manteiga e eu observo a presença de pequenas gotas de água límpida. Então, com isso, eu posso interromper essa malaxagem. Ou também, quando a manteiga apresenta-se uniforme e sem cavidades.
Depois disso, é o processo de embalagem, que pode ser feito quando o consumo é rápido em embalagens de papel, ou pode ser embaladas em latas ou em plásticos. E o armazenamento a temperaturas menos 10 graus centígrados a menos 15 graus centígrados, quando se deseja armazenar por um tempo mais prolongado. Agora, vamos ver nesse vídeo o processamento da manteiga. Uma tradição que vem desde 1962 e que só existe graças ao trabalho de 520 associados. Você vai conhecer agora como é produzida a manteiga Taubaté, consumida por todas as cidades da região e restaurantes da capital. São cerca de 50 toneladas por mês. Toda a produção é realizada por uma cooperativa. Os caminhões chegam a todo momento. O leite vem das fazendas da região. São cerca de 140 mil litros por dia, vindos de 520 associados de todo o Vale do Paraíba. Antes de seguir o processo para transformá-lo na manteiga, tudo é rigorosamente controlado. São coletadas amostras que vão para esse laboratório. Aqui, exames de teor de gordura, resíduos e bactérias são analisados, assim como o teste de produtos constituintes, que define se há fraudes na composição do produto. A cooperativa ela tem dois laboratórios, um laboratório físico-químico e um microbiológico. Toda essa etapa de processo ela é feito um rastreamento, uma fiscalização. Então, se o leite ele chega, ele tem que ser analisado. Ele vai para o laboratório analisa. Se ele sofreu um processo, no caso de pasteurização, ele tem que ser reanalisado novamente. Ele vai ser estocado. Antes de você fabricar o produto, antes de você envasar, você tem que analisar novamente esse produto. Depois de liberado, é hora de seguir o percurso. Aqui, o leite é pasteurizado a 55 graus e levado para esta padronizadora, onde ocorre a separação do creme para fazer a manteiga. O processo da manteiga, quando você retira o creme da padronização do leite, ele segue para um tanque de processo, onde você vai fazer a padronização da gordura desse creme. Ele vai sofrer um processo de pasteurização, depois você faz a maturação, que é a fermentação desse creme, depois ao resfriamento. Depois do resfriamento, ele fica em torno de 12 horas, permanece com esse resfriamento para formar a cristalização dos globos de gordura. O creme do leite chega até essa centrífuga. São cerca de 2.000 litros por receita. Ele permanece por 3 horas na máquina até que esteja no ponto ideal para o envase. São quase 50 toneladas de manteiga produzidas mensalmente. A manteiga, desde 62, quando ela começou a ser fabricada, o processo permitia que o creme não fosse pasteurizado. Então é aquela famosa manteiga que o pessoal fala manteiga da roça, tem aquele gostinho da roça. Com o decorrer dos tempos, a lei foi modificando. Então houve a exigência de você fazer a pasteurização do creme para garantir que esse produto seja inócuo assim, à saúde do consumidor. Não se trabalha mais com produto cru. Então nós enquadramos no processo de pasteurização do creme. Desvirtuou um pouco daquela manteiga que existia antigamente, que era da roça. Mas com o tempo, a gente foi trabalhando em cima dessa produção e desse creme para que a gente atendesse a legislação e retornasse aquele sabor característico de manteiga da roça que o pessoal tanto gosta. E isso a gente conseguiu chegar hoje na manteiga Taubaté. A manteiga que sai daqui abastece todas as cidades do Vale do Paraíba e a capital paulista. De lá, ela também é fornecida para grandes redes nacionais de restaurantes e hospitais, por exemplo. O que eu vejo na manteiga eleva o nome da cidade de Taubaté. Isso eu acho que é uma coisa muito legal, né? E o produto também é muito prestigiado pelos consumidores. Além da manteiga, a cooperativa possui um mix de 7 produtos.
por mês são quase 2 milhões de litros de leite, cerca de 34 toneladas de queijo e 285 mil litros de bebida láctea produzidos. Uma tradição. Pessoal, vamos para a fixação do conteúdo. Então, associe as etapas de fabricação às características descritas no itens abaixo. Então, qual desses processos tem como objetivo transformar a nata em manteiga? É a bateção? É a malaxagem? Qual dos dois? É a batenção, né? Então, a batenção tem o objetivo de transformar a nata em manteiga. Essa etapa traduz na aromatização e na acidificação adequada da nata. É a maturação, né? O objetivo é formar com soltos e esponjosos grãos de manteiga, uma massa compacta e homogênea. Distribuir o mais finamente possível as gotículas de água e normalizar o conteúdo de gordura da manteiga, segundo a norma vigente. Qual que é esse? Malaxagem. E por último, além de melhorar o sabor, contribui para o crescimento do crescimento microbiano. Então, essa é a etapa da salga. Então, associamos as etapas de fabricação com as características descritas. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Então, hoje vocês viram o processamento da manteiga e do iogurte. As atividades vão ser postadas no Google Classroom. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Bom trabalho!